Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, parece específico, mas que conta a história de um país inteiro. E que história, né? Exato. Vamos falar da agricultura da Hungria. É um setor que já foi chamado de o celeiro da Europa, uma potência mesmo, mas que hoje vive uma realidade, assim, cheia de contrastes e desafios gigantescos. Uhum. E para guiar nossa conversa, o material que a gente tem aqui é bem rico. Tem um artigo que coloca a Hungria no cenário europeu, uma outra fonte que é, nossa, praticamente uma enciclopédia, com um detalhamento histórico e estatístico impressionante. É muito detalhada mesmo. E para fechar, um gráfico quentinho com dados preliminares de 2024, que dá para sentir o pulso do setor agora. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar montar esse quebra-cabeça. Vamos viajar desde a era de ouro da agricultura húngara, passar pelas reviravoltas políticas malucas do século XX, que mudaram tudo, Tudo mesmo. e chegar nos dias de hoje com a Hungria dentro da União Europeia. A ideia é entender os problemas estruturais que meio que travam o setor e ver o que esses números mais recentes estão nos dizendo sobre o futuro. Perfeito. Para começar, então, vamos dar um passo atrás e olhar o mapa da Europa. E a fonte do Eurostat já abre com um dado que, para mim, foi um choque. Qual deles? O quanto algumas partes da Europa ainda dependem demais da agricultura para gerar emprego. Eles citam o exemplo da Romênia, onde em algumas regiões, como Vaslui, mais da metade da população ativa trabalha no campo. Mais da metade. Entre 51% e 61%. É um número que parece, sei lá, de outro século. Totalmente. É um número que destoa completamente da média da União Europeia, que é de apenas 4,5% da força de trabalho na agricultura. Pois é. E é aí que a gente começa a posicionar a Hungria. O condado húngaro com mais gente no setor agrícola é Békés, com 13%. Ah, então é bem mais que a média europeia. É mais, mas nem se compara com esses bolsões de trabalho rural intenso que a gente vê em países vizinhos, sabe? Entendi. Isso já pinta um primeiro quadro interessante. A agricultura húngara é importante, claro, mas não sustenta o emprego do país nas costas como em outros lugares do leste europeu. Exato. E isso bate com o dado do PIB, né? O setor representa uns 3,5% da economia. Não é o motor principal do país. Não é um motor em termos de volume financeiro total, mas a sua importância estratégica é outra história. Especialmente para as exportações e, olha, para a identidade nacional. E para entender essa importância, a gente precisa entrar na porteira da fazenda húngara moderna e ver como ela funciona por dentro. Ok, vamos abrir essa porteira. Os números do censo de 2020 são muito reveladores. Primeiro, a estrutura. São umas 241 mil fazendas, com um tamanho médio de 22,8 hectares. Parece razoável, né? Um número médio. Parece, mas o diabo está nos detalhes. O que existe de verdade é uma estrutura dual. Explica melhor o que é essa estrutura dual. É quase como se fossem dois países diferentes no mesmo campo. De um lado, você tem uma multidão de fazendas minúsculas, de subsistência ou com pouca produção comercial. Do outro, um punhado de propriedades gigantescas, verdadeiros latifúndios corporativos. E a concentração de poder é, assim, absurda. Quão absurda? Apenas 1% das fazendas, as maiores, geram sozinhas 45% de todo o valor da produção agrícola do país. Uau! 45%. Isso cria uma dinâmica social e econômica muito complexa. Imagina. Você tem o pequeno produtor lutando para sobreviver ao lado de um gigante agroindustrial que opera numa escala completamente diferente, com acesso a crédito, tecnologia, mercados internacionais. A competição é totalmente desigual. Exatamente. Em termos do que eles produzem, não tem muita surpresa. Os cereais, principalmente milho e trigo, dominam o cenário, cobrindo quase 60% da área cultivada. O básico, né? É. Depois vem as chamadas culturas industriais, como o girassol. E aqui tem um dado legal. A Hungria é o 8º maior produtor mundial de semente de girassol. Interessante. Nas frutas, as estrelas são as maçãs e as uvas, claro, por causa da tradição vinícola. Faz sentido. Mas o ponto mais crítico desse retrato, e que as fontes martelam bastante, não está na terra, nem no que se planta. Está nas pessoas. Sim.
E aqui a coisa fica realmente preocupante. Para mim, é o dado mais alarmante de todos. O envelhecimento da força de trabalho. É brutal. Pensa só, 90% dos trabalhadores rurais têm mais de 40 anos. Mas o ponto que realmente me deixou de cabelo em pé é este. O quê? 61% dessa galera nunca fez um curso, nunca teve um treinamento técnico formal. Nossa. Aprenderam tudo na prática, com o pai, com o avô, e as implicações disso são enormes. Quando você tem uma força de trabalho envelhecendo e que opera com base na tradição e não no conhecimento técnico, a modernização vira uma miragem. Exato. Não é à toa que os dados mostram uma adoção de tecnologia baixíssima. Apenas 12% das fazendas usam alguma ferramenta de agricultura de precisão, tipo GPS ou sensores no solo. Só 12%? E o uso de drones é quase anedótico, menos de 1%. Mas aí a gente pensa, é só uma questão de dinheiro. É caro comprar um drone, um trator com GPS? É mais fundo que isso. Uma das análises sugere que não é apenas o custo. É uma barreira de conhecimento e até cultural, sabe? A geração que teria mais facilidade para aprender e usar essas tecnologias, que cresceu com o digital, simplesmente não está no campo. E aqui está lá? E a geração que está lá não tem o treinamento, ou muitas vezes nem o interesse em mudar um sistema que funcionou, bem ou mal, por décadas. Como você convence um agricultor de 65 anos, que aprendeu tudo na prática, a confiar num algoritmo? É um ciclo vicioso terrível. Sem gente qualificada, não dá para modernizar. Sem modernização, a produtividade não cresce, a competitividade fica ameaçada. E a vida no campo continua dura, o que afasta ainda mais os jovens. É uma situação quase insustentável. Fico pensando como eles chegaram nesse ponto. A história deve ter um peso enorme nisso, não é? Um peso colossal. Para entender a agricultura húngara de hoje, a gente precisa entender as cicatrizes que o século XX deixou. A metáfora da montanha-russa que você usou no começo é perfeita. Então, vamos embarcar nessa montanha-russa. A história da agricultura húngara é essa sequência de picos gloriosos e vales muito, muito profundos. Começando pelo pico. O primeiro pico, a Era de Ouro, foi no final do século XIX, dentro do Império Austro-Húngaro. Tem um fato que resume essa época. Budapeste era conhecida como a capital mundial da moagem de grãos. Que título, hein? Pois é, os moinhos da cidade eram os mais modernos do mundo e processavam a produção de uma área gigantesca, que ia da Hungria até os Balcãs. Era o auge da produtividade, da tecnologia da época, da influência econômica. Mas como em toda boa tragédia, o auge precede a queda. E que queda! A queda foi um trauma nacional chamado Tratado de Trianon, depois da Primeira Guerra Mundial. Cara, os números de Trianon são difíceis de digerir. A Hungria perdeu 2/3 do seu território. 2/3. O impacto na agricultura foi direto e devastador. De um dia para o outro, o país perdeu 57% de suas terras cultiváveis e, o mais chocante, 85% de suas florestas. 85%. Imagina isso, um país que era um grande exportador de madeira se tornou importador da noite para o dia. É difícil até de imaginar o impacto psicológico e prático disso. Um país inteiro que, de uma hora para outra, perde a base de uma de suas principais indústrias. O choque deve ter sido brutal. E as turbulências estavam só começando, né? E só começando. Aí chegamos na era comunista, que as fontes dividem em duas fases bem diferentes. A primeira, nos anos 50, com o stalinista Rákosi, foi a da coletivização forçada. Ah, essa foi dura. Pegaram as terras dos camponeses na marra para criar fazendas estatais. O resultado foi um desastre completo. A produção despencou e a resistência no campo foi enorme. Mas aí vem a segunda fase que é fascinante. Depois da Revolução de 1956, assumiu János Kadar, com uma abordagem muito mais pragmática. O tal do comunismo goulash. Esse mesmo. Ele entendeu que não dava para governar o campo na base da força. Então ele manteve as grandes cooperativas estatais, mas permitiu que cada membro da cooperativa tivesse um pequeno pedaço de terra, o Zaziat, para cultivar o que quisesse para si e para vender o excedente. E essa pequena concessão fez toda a diferença, certo? Toda a diferença do mundo. Essa política foi uma válvula de escape genial.
garantiu que as famílias rurais tivessem comida e uma pequena renda extra, o que evitou a fome generalizada que a gente viu em outros países do bloco soviético. Como na Romênia, por exemplo. Exato. Manteve uma certa paz social e um nível de produção de alimentos que abastecia o país. Foi uma solução híbrida que, de certa forma, reconhecia a importância do incentivo individual. Mas essa estabilidade também acabou. Em 1990, com a queda do Muro de Berlim, vem outro colapso. O mercado soviético, o Comecon, que comprava praticamente tudo que a Hungria produzia, simplesmente desapareceu. E esse choque pós-1990, que a fonte detalha, foi profundo. Não foi só perder um cliente, foi perder todo um sistema econômico. Caramba! As grandes fazendas estatais, que eram totalmente dependentes desse mercado, faliram. A transição para o capitalismo foi caótica, dolorosa. A produção agrícola entrou em queda livre e só foi atingir o fundo do poço em 2010. E qual foi o tamanho da queda? Nesse ano, o setor produzia menos da metade. 49%, para ser exato, do que produzia em 1989. Metade. Então, o que você está dizendo é que o agricultor húngaro de hoje está, de certa forma, lidando com as consequências de traumas de 1920, 1960 e 1990? A fazenda dele é quase um mapa vivo da história do país. Exatamente. A história não é só um pano de fundo. Ela é a arquiteta da realidade atual. Aquela estrutura dual que falamos no início. Sim. É um eco direto do sistema de Kadar, com as grandes fazendas coletivas de um lado e as pequenas parcelas privadas do outro. A fragmentação extrema da posse da terra. É um legado direto das leis de compensação pós-1990, que tentaram devolver a terra para milhões de herdeiros. Mas acabaram criando um problema maior ainda. Pois é, criaram um mosaico de propriedades minúsculas e inviáveis economicamente. Cada problema de hoje tem uma raiz histórica profunda. Essa arquitetura histórica nos joga direto nos desafios atuais. E as fontes apontam para dois gigantes: a água, ou a falta dela, e o comércio exterior. 2 pontos cruciais. Vamos começar pela água. É um paradoxo incrível. A Hungria é um país de rios, cortado pelo Danúbio, pelo Tisa, e mesmo assim sofre com secas cada vez mais brutais. O clima lá está ficando mais parecido com o do Mediterrâneo. E o problema é que a infraestrutura hídrica do país foi construída para resolver o problema oposto. A grande planície húngara era historicamente uma área pantanosa. Ah, entendi. Então, grande parte dos canais construídos na era Kadar foram projetados para drenar o excesso de água e tornar a terra cultivável. Agora, o desafio é reter cada gota. E a infraestrutura não foi modernizada. Foi negligenciada por décadas e, pior, foi projetada para a realidade climática errada. É como tentar apagar um incêndio com um aspirador de pó. Eles têm a ferramenta errada para um problema que mudou completamente. E outro grande ponto é o comércio exterior. Apesar de todos os perrengues, a Hungria ainda consegue ser um exportador líquido de produtos agrícolas. Sim, eles ainda exportam bastante. Os grandes parceiros são a Alemanha, România e Itália, e os produtos campeões de exportação são milho, trigo e ração animal. E é aqui que a gente pode pegar aquele gráfico com os dados de 2024 para ver como essa máquina está funcionando neste exato momento. Ele é tipo o boletim mais recente do campo. E as notícias são boas? As notícias não são boas. A tendência que ele aponta é, na melhor das hipóteses, preocupante. Nossa, com tantos números negativos na história, será que tem alguma luz no fim do túnel agora? Algum setor conseguiu se safar? É surpreendente, mas tem um único indicador positivo, quase que para fins estatísticos, um pequeno aumento no rebanho de galinhas. Galinhas? Pois é, todo o resto aponta para baixo. Em comparação com o ano anterior, a produção de cereais caiu cerca de 16%. Os investimentos no setor despencaram 11%. E o volume total da produção agrícola do país encolheu 3%. Caramba, uma queda de 16% nos cereais é muita coisa. Isso tem um impacto direto na vida das pessoas. O preço do pão sobe, a ração para os animais fica mais cara. Provavelmente sim. E o preocupante é que podemos conectar essa queda diretamente com os problemas estruturais que já discutimos. Uma das fontes menciona que os preços dos fertilizantes dispararam desde 2022. Ah, sim. Espremendo as margens dos produtores.
Junte a isso as secas recorrentes e a falta crônica de investimento em modernização e tecnologia. O gráfico de 2024 não mostra um desastre pontual, mas sim a fragilidade de um sistema que não tem mais gordura para queimar. Então, amarrando tudo que a gente viu, a agricultura húngara é uma história impressionante de resiliência, de um setor que apanhou muito, mas que hoje está numa encruzilhada séria. Uma encruzilhada é a palavra perfeita. Tem um passado glorioso, um potencial natural enorme, mas está travada por problemas estruturais gravíssimos. Uma mão de obra que está envelhecendo e saindo de cena, uma posse de terra toda retalhada. Um subinvestimento crônico em tecnologia. E, para completar, a espada da mudança climática no pescoço. É o resumo perfeito. E isso nos leva a uma reflexão final, um ponto que as fontes levantam de forma muito inteligente. Nas últimas décadas, para sobreviver a todas essas crises, o sistema agrícola húngaro ficou extremamente dependente de subsídios. Ajuda da União Europeia e do próprio governo. Exato. Ajuda que vem tanto da UE quanto do Estado húngaro. E alguns analistas argumentam que isso, embora tenha evitado um colapso total, criou o que eles chamam de cultura da dependência. Faz sentido. O incentivo para inovar, para arriscar numa nova tecnologia ou numa nova cultura diminui muito quando existe uma rede de segurança financeira garantida que paga as contas no fim do mês, mesmo que a produtividade seja baixa. Precisamente. Então, no fim das contas, a pergunta que fica não é só sobre tecnologia ou irrigação. O buraco é mais embaixo. Como é que se vira essa chave? Como fazer o setor andar com as próprias pernas? Sem depender tanto dessa ajuda. Exato. A questão para o futuro não é só como cultivar, mas como quebrar esse ciclo para construir um setor que seja resiliente e competitivo, por mérito próprio. A próxima geração de agricultores húngaros, se é que ela vai existir em número suficiente, estará equipada e, mais importante, disposta a dar esse salto. Ou o padrão histórico de picos de glória e vales profundos vai continuar se repetindo.